Olá, pessoal, aqui para mais um Vinho. E Vendi. Muito bom, muito bom. Ô, Pedro, quando a gente às vezes fala de algo e as pessoas não acreditam, que acreditam, elas pedem para a gente provar isso. Isso em vendas é conhecido como POC, ou Proof POC. of Concept, prova de Isso, conceito, né? Qual que é a tua isso aí. experiência com isso, Pedrão? Vamos lá. Das mais diversas que você imaginar, desde POCs de uma semana de duração até POCs que beiravam ao contrato que o seu Madruga tinha com o seu Barriga, com duração de 14 meses e crescendo sem perspectiva de fechamento. Já vi de tudo. Bom, então já dá para imaginar dessa sua afirmação que tem POC que te ajuda na venda e tem POC que come seu dinheiro. É isso? Dá para a gente pensar É que é isso meio aí. por aí ou não? É isso aí. É isso aí. POC é um excelente recurso, mas se não ficar embora, ele leva os recursos embora, né? Se não ficar Hum. esperto, ele Ô, leva os recursos embora. ô, Diogo, você já usou POC para decidir se compra ou usou POC para ter o trabalho feito sem ter que pagar necessariamente por ele? Não. Conta aí para gente. também já tive experiências boas e experiências ruins, viu? Opa, fala para É, gente aí. eu já tive POC, por exemplo, do cara que me provou que a solução dele não funcionava. Ele me, ele me provou que o conceito estava errado, né? Eu já passei Não, por isso aqui isso. resolve o problema. Quer ver? Olha, vamos lá. Sabe aquele pessoal que fez um documentário para provar que a Terra era plana e acabaram provando que ela era redonda? Oval. É mais ou menos isso. Na hora do vamos ver, o cara mostrou que realmente não funcionava. E aí, né? Bom, quem não se prepara, sofre depois para explicar o negócio. E perde tempo de todo mundo. Bom, mas para você foi bom, né? Porque na realidade você investiu um tempo para não entrar numa fria, né? O É uma problema foi o qualificação. infeliz que achou que ia provar um conceito e ele realmente provou que ele não sabia fazer. Pô, interessante isso. Você já É, passou por isso, Pedrão? Já, já passei por isso. Já passei por uma situação onde a gente imaginava que determinada solução ia ser um bom negócio para o cara, mas eu, enquanto vendedor, eu já passei por essa experiência aí, de atravessar uma prova de conceito e a prova de conceito não ser satisfatória, e no final ter que enfiar o rabo entre as pernas e falar, você tinha razão, né? Não é de mim que você tem que comprar mesmo, não. Nossa senhora. E o lado bom, ô, Diogo, me fala aí o que já teve de bom para você a prova de conceito. Dá aí um ou dois casos aí, sempre naquela nossa ideia de falar o milagre e nem falar do santo. boas dicas de POC. Vendedores que estudam a realidade do cliente e trazem informações mais próximas da realidade, nomenclaturas reais que o cliente utiliza. Dessa forma, facilita as pessoas que estão assistindo aquilo ali a associar com o mundo real. Então, eles trazem o problema da realidade com um vocabulário que eles já estão acostumados, eles conseguem ver aquilo ali funcionando. Pelo menos imaginar aquilo ali funcionando, né? Isso vai ajudar até a gerar outras dúvidas, que, por exemplo, depois que você já tiver um layout um pouco mais bem formatado, depois isso poderia surgir. Você consegue antecipar várias dessas dúvidas se você tem um trabalhinho antes de dever de casa, né, junto com as pessoas da empresa, para entender, pô, como é que é a realidade, como é que é o processo, me explica qual que é a nomenclatura que vocês usam. Pô, legal, Diogo. E eu acho que isso deixa muito claro a diferença entre demonstração de software e prova de conceito. A demonstração de software você mostra como é que seu software funciona. A prova de conceito tem que ser no contexto do cliente, e o que você disse muito bem, na nomenclatura do cliente. Isso é fundamental. É, POC é algo que custa dinheiro, tá? E ele só faz sentido se aquilo for te ajudar efetivamente a fechar a venda. Qual que é a hora correta de você propor uma POC para o seu potencial cliente? Para você não fazer à toa. Primeiro, quando ele mesmo coloca isso dentro do seu processo de compra, né? Quando ele já apresenta uma tabela de requisitos
funcionais, não funcionais, e ele já estabelece, então é natural a gente já ter que pensar na POC como parte integrante do projeto. Agora, quando o processo é muito específico, quando a gente tem requisitos, principalmente requisitos funcionais que são muito delicados, muito específicos, e quando a gente vai substituir um processo que já está funcionando, a POC pode ser muito bem-vinda, até para a gente garantir que aquela substituição, né, ou aquela implementação, ela realmente vai levar ao resultado que é esperado, né? É, o vendedor, de modo geral, tem a péssima mania de subestimar ou desconsiderar as evoluções que o cliente dele já conquistou. Especialmente na hora que a gente está ligando e propondo alterações, o vendedor ele esquece que o cliente dele ele já está gerenciando aquele determinado processo há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e ele fez alguma coisa para chegar até aqui, né? Então, às vezes a minha solução, vamos lá, eu tenho um software que ele vai resolver um problema qualquer de uma organização. E esse software que eu tenho, ele é cheio de diferenciais em relação à concorrência. Beleza, legal, ótimo, né? E aqueles diferenciais, eles entregam resultado. Agora, eu não posso esquecer de que o arroz com feijão ele precisa continuar funcionando. Então, se eu estou propondo uma substituição de software, por exemplo, e o cliente tem um processo crítico que é realizado no software do meu concorrente, mas ele achou legal os meus diferenciais, eu não posso descuidar, eu tenho que garantir que eu vou deixar aquele processo de negócio atual funcionando tão bem quanto ou melhor do que ele tem no software atual. E para isso, nada melhor do que uma boa prova de conceito para a gente poder estudar aquele processo no detalhe e a gente garantir que a nossa implementação vai realmente tirar o cara desse patamar que está aqui e levar ele para o próximo e não regredir. Porque senão você gera um baita de um problema de administração, um baita problema de relacionamento naquela conta, se isso não estiver muito bem equacionado, né? Então, nessas horas de projetos mais complexos, a prova de conceito ela pode ser uma boa. Lembrando que é aceitável, em algumas situações, provas de conceito remuneradas, dependendo da situação. Quero até ouvir o Diogo aí que está do outro lado da mesa, né? Às vezes o cliente ele tem rubricas específicas para pilotar determinados testes aí pequenas, obviamente, elas são sempre muito reduzidas para se testar um conceito, né? Mas pode ser uma boa alternativa, especialmente em cenários complexos. Antes do Diogo falar, essa é uma estratégia boa e, inclusive, você tem estratégias em que o cliente paga pela POC e, se ele comprar de você, você desconta esse valor do valor total, porque significa que, ok, você fez a venda, então está pago. Ele vai ter o custo se efetivamente ele não definir. Diogo, fala para a gente sobre essa questão de POC paga, de descontar o valor depois no valor total da venda. Como é que você viu essa situação? Wilson, o ideal mesmo é não ter que pagar, mas é importante que quem esteja comprando Bom, não, tenha não essa ter que ciência. pagar é o Diogo sendo comprador, mas pode ir em frente, vamos lá. Ideal é não ter que pagar, né? Porque afinal de contas, esse é o trabalho de quem vende, é mostrar que o negócio funciona. Mas é importante que a pessoa que está comprando tenha essa consciência que, se do outro lado vai ser exigido um esforço muito grande e existe um potencial real daquilo ali dar certo, eu concordo com você, faz sentido ter um acordo, faz sentido não onerar os custos no final, para que o contrato fique equilibrado para as duas partes, fica todo mundo satisfeito no fim das contas, né? Mas isso tem que ser muito bem conversado e amarrado com quais objetivos que querem ser atingidos ali em cima. Porque se você amarra só na promessa do vamos ver como é que vai ser, e depois não funciona, aí como é que você cobra resultado, né? Então é importante ter objetivos bem definidos, né? Marcos bem definidos daquilo ali para poder você não pagar também uma prova de conceito e no final de contas você está testando para outro usar. Não sei se Boa, vocês concordam. Diogo. Boa. Esse planejamento da POC ele é fundamental. É de você, de antemão, saber o seguinte: como é que eu vou saber se a POC deu certo? É se acontecer o quê? Ah, se acontecer esses 3 itens, ela deu certo. Se acontecer 2, deu metade, deu, sei lá, não sei quanto certo. Porque senão você nunca sabe se deu certo ou não. Ô Pedrão, você já participou desse processo de planejamento de POC e lá na frente viu o resultado? Esse é o problema das POCs em geral, né? Cadê o conceito a ser provado? Onde que ele está escrito? Qual é o resultado a ser atingido?
Esse elemento, para mim, ele tem que ser a diretriz, e nem sempre a turma coloca isso às claras, e pior ainda, nem sempre se estabelece um cronograma para isso, né? Então, eu vou dar aqueles X dias de uso gratuito, por exemplo, SaaS, acontece muito isso, né? A gente vai lá e dá X dias gratuito, mas não tem um cronograma, um acompanhamento, um objetivo específico, e quando se assusta, já se passaram 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, 3 meses, até os 14 meses de aluguel do seu barriga, né? Então, tem que tomar bastante cuidado aí com esse conceito a ser provado, que ele precisa estar explícito e a gente precisa checar dentro de um determinado tempo. Especialmente quando a gente faz investimento, né? E os dois lados vão fazer investimento num processo como esse, né? Mesmo que eu não cobre nada do cliente, se o cliente ele está utilizando, ele está rodando a ferramenta, ele está investindo tempo do mesmo jeito, né? Então, é investimento de ambas as partes e terminar esse projeto, aliás, terminar uma POC sem nenhuma parte se falar com a outra assim, né, direito, sem dar uma conclusão, é terrível, né? Mas já participei de POCs bacanas que deram certo, que deram resultado e que a gente avançou, né? Agora, uma outra questão que me intriga mais ainda em relação a isso é que quando a gente fala do universo SaaS, e especialmente quando a gente fala daquelas soluções localizadas, inovação, eu propus algo inovador para resolver um processo, vocês já pararam para pensar que, na grande maioria das vezes, mesmo assinando um contrato de recorrência, os primeiros meses são uma POC, na prática? O cliente está pagando pela solução, ele já assinou, ele topou comprar, mas vocês já perceberam que enquanto aquele cliente não fechar o primeiro ciclo de uso daquela solução, o contrato ainda é frágil, especialmente falando de inovação? Pedro, está correto. E, inclusive, o seguinte: a gente depois vai voltar com isso. Aquele funil que a gente já mostrou, aquele funil borboleta aqui, da gravata borboleta, lá do Jaco Van der Kuij, ele exatamente mostra que o onboarding não é aquela coisa de mostrar como é que usa. É você ir até o cara ter um primeiro uso completo. É isso mesmo. É isso mesmo, entendeu? Porque senão não vai para frente. Só que é uma É, POC paga com pequenas prestações mensais, entendeu? É exatamente isso. é, Diogo, quando você tem POCs em que, digamos assim, o uso é todo feito pelo cliente, que você põe vídeos, coisas do gênero, ok. Mas muitas POCs, provavelmente em coisas que têm mais customização, você precisa ter um técnico do vendedor para te apoiar na questão da POC. Às vezes ele até vai até a sua instalação, coisa do gênero. E aí eu já vi algumas situações, Pedrão deve ter passado por isso, porque quem faz a POC, nesse caso, não é o vendedor, é o técnico de apoio a vendas. E o técnico de apoio a vendas, ele costuma fazer muito sincericídio. Você já passou por essa situação ou não? Já, já. Mas assim, eu acho que eu dei sorte de Ah, ter pego o Customer Success, né? Esse cara de sucesso em implantação, pessoas muito boas, sabe? Mas nos grandes projetos, o vendedor sempre estava lá. bom, Coincidência ou bom. não. Grandes projetos, o vendedor não saía de lá. Ele estava lá acompanhando passo a passo para garantir que aquilo ali se, né, efetivava daí para frente. Porque, afinal de contas, quem delarga a implantação para o cara que é técnico, esquece que no futuro aquele projeto ali, aquele caso de uso pode virar um caso para as próximas vendas, né? Um business case para você mostrar para os seus próximos clientes. Então, é importante o cara estar próximo ali para garantir que aquilo ali vai ser perene, que não vai ser só um fogo de palha, e você vai ter uma venda muito boa que tem praticamente zero uso, zero aplicação, né? Não, perfeito. Bom, hoje nós estamos chegando aqui no nosso final aqui. Eu só vou repetir uma frase aqui que eu ouvi há algum tempo, eu repito, que é o seguinte: demonstração de software, e aí a POC talvez pode ser entendido um pouco assim, deve fazer usando o verbo no passado e nunca no futuro. Ao invés de falar assim, eu cadastrei, eu fiz, e não, vai funcionar, vou gerar. Esse é sempre o risco com o software, você já deve ter passado por isso. Pedrão, dica para quem quer fazer uma POC para ajudar a vender. Entenda o nível de complexidade desse projeto em questão, especialmente em substituições, e não subestime o que o cliente está te dizendo.
presta bastante atenção no que ele está dizendo e leve a sério, tecnicamente, explore tecnicamente o que você tem que explorar. Bacana. Diogo, dica para quem vai comprar, ter uma POC para tomar uma bela decisão. Converse bem com os demandantes. Alinhe o que vocês querem com aquilo ali e o que aquilo ali precisa ter para se pagar, para fazer sentido, né? Então, tenha uma boa análise de custos e benefícios, né? O quanto que aquilo ali vai beneficiar a sua operação antes da POC, não depois da POC, né? Oh, excelente. Legal, pessoal. Um abraço. Até a próxima para todo mundo. Abraço.